Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E se você gosta de Sociologia, gosta de debater temas políticos, sociais, contemporâneos, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa. E que tal hoje, final de carnaval, uma dica de leitura. Um livro que você precisa ler em 2019, um dos livros mais importantes que eu li até agora durante o ano, que eu quero trazer para vocês hoje é o livro Fascismo, um alerta, da professora Madeleine Albright. Esse livro aqui, gente, é fundamental para que a gente consiga entender um pouco mais do período que a gente está vivendo, do crescimento desse sentimento fascista, ou como alguns preferem chamar, proto-fascista. O livro não é taxativo, não é para chamar ninguém de fascista ou de não fascista, mas é justamente, conforme o título sugere, fazer um alerta do que foi o fascismo enquanto movimento histórico do século passado, a maior invenção política do século passado, como a autora fala, e fazendo pontos, ligações com dados, com fenômenos que acontecem hoje em dia, que nos aproximam bastante do fascismo. O livro é dividido em alguns capítulos, que são bastante interessantes, são 17 capítulos, na verdade. O primeiro capítulo, intitulado Uma Doutrina de Raiva e Medo, é onde a autora apresenta as características do fascismo, faz um alerta muito importante sobre a banalização da palavra fascismo ou fascista e da forma como ela tem sido utilizada hoje para descrever uma série de coisas, nos alertando para tomarmos cuidado quando a gente passa a chamar todos que pensam diferente de nós de fascistas. Talvez a gente não consiga reconhecer o verdadeiro fascismo quando ele aparece. Isso é muito importante para as esquerdas pensarem nisso. E no mais, ela vai detalhar nesse capítulo algumas características do fascismo, vai deixar claro que enquanto a natureza abomina o vácuo, o fascismo acolhe, e como nesse sentimento de individualismo, onde está todo mundo desligado, afastado um do outro, é o caminho para o crescimento do fascismo, como as nossas frustrações pessoais, econômicas, políticas, também abrem espaço para o crescimento do discurso fascista. Então esse primeiro capítulo, Uma Doutrina de Raiva e Medo, é muito bom. Os outros 3 capítulos que se seguem, O Maior Espetáculo da Terra, Queremos Ser Bárbaros, Não Tenha Piedade no Coração e A Vitória dos Césares, mais o outro capítulo, A Queda, são capítulos que focam bastante sobre a questão do fascismo entre os governos do início do século passado, e aí ela pega o fascismo de Mussolini, pega o fascismo na Alemanha e até mesmo o autoritarismo, o totalitarismo da União Soviética, que para alguns pode ser chamado de fascismo, para outros não. A partir de então ela vai discutindo como se dá o fascismo ao longo da Guerra Fria e no final dos anos 80 e 90, até chegar nos dias de hoje, falando, é claro, sobre o presidente dos Estados Unidos e sobre como Donald Trump, talvez não sendo um fascista propriamente dito no sentido clássico, mas atrai para ele sentimentos fascistas e pessoas fascistas à sua volta, cria essa identidade e como esse fenômeno se espalha pelo mundo e, é claro, por que não, chegando no Brasil. O último capítulo é muito interessante, os 2 últimos capítulos chamam-se Sonhos Ruins, onde a gente pode imaginar aí, a partir do que a gente está vendo, do crescimento do fanatismo, do crescimento da intolerância, um futuro a curto e médio prazo que não seja tão bom assim. E o último capítulo intitulado As Perguntas Certas, onde ela vai apontar alguns encaminhamentos sobre como a gente pode encarar o fascismo e, quem sabe, por que não, talvez vencer o fascismo. O livro é muito bom. A própria história de vida da autora é fundamental. Ela nasceu na antiga República, na antiga Tchecoslováquia. Então, desde pequena, ela vivenciou o fascismo. Quando os alemães invadiram e ela teve que fugir, ainda pequenininha. Depois ela volta com os pais para um período pós-guerra. Aí ela assiste novamente seu país sendo invadido pela União Soviética. E aí ela tem que fugir novamente aí já para os Estados Unidos, onde ela é acolhida nos Estados Unidos, o berço da liberdade. E ela até chama a atenção que os Estados Unidos foi tão acostumado com a ideia de liberdade que acaba não percebendo quando estão perdendo a liberdade. Então essa história de vida dela tem uma parte muito legal onde ela vai falando sobre o nazismo e ela cita uma carta de uma senhora que foi para os campos de concentração e essa senhora era a avó dela, né, o diário da própria avó. Quer dizer,
se a gente entende que a experiência prática, não só a teórica, é fundamental para um bom livro, esse livro tem a experiência prática e a experiência teórica. Portanto, eu super recomendo Fascismo, um alerta. Fica a dica de leitura. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like. Forte abraço a todos e valeu!